Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletricidade e nós temos conversado sobre os principais conceitos da eletricidade. Na aula passada nós falamos sobre a resistência equivalente, né? Nós falamos sobre associação de resistores em série, em paralelo e também quando nós temos um circuito misto. E na aula de hoje nós vamos relacionar a tensão, a corrente e a resistência elétrica através de um postulado, através de uma lei, que é a lei de Ohm. Nós já estudamos a segunda lei de Ohm, né, que é a lei que rege aí a resistência dos condutores, e também o George Ohm, né, o George Simon Ohm, ele definiu como primeira lei de Ohm um postulado que rege aí a relação da tensão, da corrente e da resistência. E é isso que nós estaremos estudando na aula de hoje. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria então de fazer uma revisão sobre o que nós estudamos na aula passada e também fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos à nossa revisão. Muito bem, então vamos falar sobre associação de resistores, né? Esse foi o nosso tema da aula passada, extremamente importante, porque agora a gente já começa a entrar em uma parte da matéria mais voltada para a análise dos circuitos elétricos, eletrônicos, né? Então, dentro aí de associação de resistores, né, nós vimos que as resistências elas podem ser associadas de forma a formar um circuito básico, né? Esse circuito básico seria justamente um circuito com apenas um resistor. Então a ideia é que você transforme vários resistores, né? Associe esses resistores de acordo aí com o padrão que nós vimos de associação de resistores e transforme tudo isso como nós falamos, né, num circuito básico, sendo que esse circuito básico seria justamente uma fonte e uma resistência. Então, assim, um circuito complexo, né, com vários valores de resistência, com vários elementos, né, você poderia então associá-los, né, e poderia então simplificá-los de forma a obter um circuito básico, né? E aí esse circuito básico ele teria um valor de resistência. E esse valor de resistência seria um valor de resistência equivalente. Então eu pego, por exemplo, 4 resistores, faço uma associação de resistores e vou ter um resistor que é equivalente àqueles 4 resistores associados, tá? Então esse foi o conceito, né, que nós trabalhamos na nossa aula passada. Então, conforme nós podemos ver aqui, né, um exemplo apenas, sem se preocupar com a associação em si, eu tenho aqui 4 resistores. Então eu vou associar esses resistores de maneira a ter apenas um resistor, tá? Então essa é a ideia da associação de resistores, é transformar vários, não importa se é 2 ou mais, né, em apenas um resistor. Só que existe um padrão para que nós possamos fazer isso. Então a associação de resistores, né, ele é uma reunião de 2 ou mais resistores em um circuito elétrico. Essa é a nossa definição. É isso que nós podemos chamar de associação de resistores. Então a gente tem aí os tipos de associação de resistores, né? Então nós temos lá, apesar do grande número, né, que nós temos de associação diferente, né, a gente pode interligar essas resistências, esses resistores, e a gente pode classificar ela de 3 formas. Então eu posso ter associação em série, associação em paralelo, e associação mista. Então isso vai depender muito, né, de você conseguir entender e interpretar o circuito, né, se aquele circuito é um circuito série, se aquele circuito é um circuito paralelo, se aquele circuito é um circuito misto, né? Então nós já vimos que isso em circuitos elétricos, né, que o circuito série acaba um componente e começa o outro. Já o paralelo, eles começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. E a associação mista, ela é um misto, né? Como o próprio nome está falando, ela é um misto. Ele é misturado a associação série com a associação
paralela. Então, dessa forma, né, começando a observar esses circuitos, a gente tem lá o série, né, como eu falei, acaba um, começa o outro. O paralelo, eles começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto, né? E o misto, olha, eu tenho aqui dois em paralelo, né, o R2 e o R3 em paralelo, e o R1 aqui ele está em série com esses dois. Então, eu tenho uma mistura das outras duas associações. Então, eu digo que essa é uma associação mista, tá? Então, a associação mista, ela é a mistura, né, dos outros dois. Então, série, paralelo, misto, nós vamos começar então pelo circuito série, né? Começaremos a nossa revisão pelo circuito série. Então, no circuito série, na associação em série, por exemplo, aqui se eu tenho esses 3 resistores, eles estão em série, a fórmula para eu calcular a resistência equivalente deles é justamente somar, né, o resistor 1 com o resistor 2 com o resistor 3. Eu faço a soma desses 3 componentes. Então, a fórmula aqui no nosso série, né, o meu resistor equivalente, seria R1 mais R2 mais o R3. Né? Um exemplo disso, né, se eu tiver aqui um resistor de 1K, o meu R1, né, ele é um resistor de 1K, o R2 é um resistor de 500 ohms, né, esse R1 1K ohms, né, o R2 de 500 ohms e o R3 de 5K ohms. Para fazer associação em série, eu vou pegar o R1, vou somar com o R2 e vou somar com o R3. Aqui eu só tenho que tomar cuidado, né? Eu vou somar 1K mais 500 mais 5K, mas esse 1K, na verdade, esse K, dentro dele, né, está escondido o 10 à terceira, né, como nós vimos na aula de múltiplos e submúltiplos. E esse 5K, na verdade, é 5 vezes, também esse K é 10 à terceira. Então, eu vou fazer 1 vezes 10 à terceira, mais 500, mais 5 vezes 10 à terceira. Isso vai ser igual, então, né, a 6,5 vezes 10 à terceira. Colocando tudo isso na calculadora, e na aula passada eu demonstro isso na calculadora, inclusive esse exemplo, os exemplos que a gente vai usar aqui na revisão, eu demonstrei utilizando a calculadora, o aplicativo do Hipercalc na aula passada. Isso tudo vai dar, então, uma resistência equivalente de 6,5 vezes 10 à terceira, é a leitura que eu faço da calculadora. E aí eu vou trocar esse 10 à terceira justamente pelo quilo, né? Porque o 10 à terceira é o quilo, então eu vou dizer que esse resistor é de 6,5 kΩ. Então essa é a minha resistência equivalente. Então, somei os 3. 1K mais 500 mais 5K. Então, a somatória então, deu 6,5 kΩ. Tá? Então, esse aí seria o nosso circuito série. Tá? É um circuito onde a gente trocou. Né? A gente pegou aqui esses três resistores, né? De 1K ohms, 500 ohms e 5K ohms. A gente transformou esses três em um único resistor, um resistor de 6,5 kΩ. Então eu associei eles, é isso que a gente está vendo, né, que é a associação de resistores. Então esse foi o série, né? Revisamos aí o circuito série. Vamos revisar o circuito paralelo. No circuito paralelo, vou pegar aqui um exemplo aí com 3 resistores. Então eu tenho lá o R1, R2 e R3, eles começam no mesmo ponto, não tenho nada entre esse ponto e esse, nada entre esse ponto e esse. Então eles terminam no mesmo ponto, não tenho nada entre esse ponto e esse, e nada entre esse ponto e esse. Então eles estão em paralelo, eles começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. E quando eu tenho associação em paralelo, a fórmula para isso é a seguinte: a resistência equivalente é 1 dividido por 1 dividido pelo R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido pelo R3. E aí não que seja difícil fazer essa matemática, a gente só tem que fazer isso de maneira organizada, né? Na matemática ele exige muitas vezes que a gente tenha uma certa organização. Então vamos ver esse caso aqui dessa fórmula em paralelo. Vamos ver isso em um circuito, né? Um exemplo aqui. Então eu tenho aqui o R1 de 1,5 kΩ, o R2 de 3 kΩ, o R3 de 10 kΩ e o R4 de 15 kΩ. Então eu vou fazer aqui a associação em paralelo. Então eu vou fazer que a minha resistência equivalente é 1 sobre 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3, mais 1 dividido pelo R4.
Então eu vou montar essa fórmula aqui que é padrão com esses valores. Então no lugar do R1 eu vou colocar 1,5K. No lugar do R2 é 3K. No lugar do R3, 10K. E no lugar do R4, 15K. Então vai ficar assim, ó, a resistência equivalente é igual a 1 dividido por 1 dividido por 1,5, como é K, né? Vezes 10 a terceira. Mais 1 dividido pelo R2, né? O R2 é 3K, então fica 1 sobre 3 vezes 10 a terceira, porque o quilo é 10 a terceira, a gente não pode ignorar ele. Mais 1 dividido por 10 vezes 10 a terceira, né? Que seria o meu R3, esse 10 a terceira seria o 10K. Tá? Então 10K, 10 vezes 10 a terceira. Mais 1 sobre o R4, né? O meu R4 é 15K, então 1 sobre 15 vezes 10 a terceira. O que eu vou fazer aqui é resolver essas frações. Então eu vou fazer 1 dividido por 1,5 vezes 10 a terceira, depois eu vou fazer 1 dividido por 3 vezes 10 a terceira, e assim por diante. Aqui então vai sobrar para mim 1 dividido, esse 1 sobre 1,5 vezes 10 a terceira, vai resultar em 666,6 vezes 10 a menos 6. Tá? Já esse 1 dividido por 3 vezes 10 a terceira vai dar 333,3 vezes 10 a menos 6. Esse 1 dividido por 10 vezes 10 a terceira vai dar 100 vezes 10 a menos 6. E esse 1 dividido por 15 vezes 10 a terceira vai dar 66,6 vezes 10 a menos 6. Na aula passada, eu também deixei a demonstração, né, desse mesmo exemplo e outros também, como se faz no aplicativo Hipercalc. Se você tiver alguma dúvida, você volta lá e vê como que a gente fez isso na calculadora, se você ainda está com dúvidas. E aí eu vou então agora fazer essa somatória desse denominador dessa fração aqui. Então eu vou fazer 666,6 vezes 10 a menos 6 mais 333,3 vezes 10 a menos 6, mais 100 vezes 10 a menos 6, mais 66,6 vezes 10 a menos 6. Essa soma vai ser igual a 1,165 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou fazer agora 1 dividido por 1,165 vezes 10 a menos 3. Isso vai ser igual a 858,36 ohms, que é justamente a resistência equivalente a isso. Eu comentei na aula passada que quando você tem um circuito paralelo e você calcula a resistência equivalente, o valor dessa resistência equivalente é sempre menor do que o menor dos resistores. E é verdade, se a gente observar aqui, né, o menor resistor que nós temos é de 1,5 kΩ. Né? E o valor da resistência equivalente deu 858,36 ohms, que é um valor menor que 1,5 kΩ, que seria equivalente a 1.500 ohms. Né? Então, só aí uma curiosidade, mas também serve para a gente fazer uma checagem. Né? Se esse número fosse maior que qualquer um desses resistores, estaria errado, então, a forma com que nós fizemos. Então, tá aí. Esse é o circuito paralelo, né? Mas essa fórmula que eu passei para vocês é a fórmula do circuito padrão. Existem aí alguns atalhos que nós podemos obter, né? Que nós podemos conseguir dentro do circuito paralelo, que é o que nós chamamos dos casos particulares. Um desses casos particulares é quando nós temos apenas dois resistores. Então imagina se eu tiver lá o R1 e o R2, para essa fórmula, né, com dois resistores, eu posso pegar o valor do R1, multiplicar pelo valor do R2 e depois dividir pela soma do R1 mais R2. Então é uma das formas que nós temos para achar essa resistência equivalente. Então fazendo R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Sendo assim, né, vamos pegar aqui um exemplo, né, com dois resistores, é lógico. R1 é 1,2 kΩ, o R2 é 680 ohms. Então vou usar essa fórmula que nós aprendemos. Vou fazer R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então vai ser 1,2 vezes 10 a terceira, né, que é 1,2K, vezes o R2, que é 680, dividido por 1,2 vezes 10 a terceira, né, que é o 1,2K, mais o R2, que é 680. Então, vou resolver a parte de cima primeiro. Dá 816 vezes 10 a terceira. Isso também tem o demonstrativo do cálculo na aula passada, no Hipercalc. E a parte de baixo, fazendo essa soma do 1,2 vezes 10 a terceira mais o 680,
dá 1,88 vezes 10 a terceira. E fazendo esse cálculo, então, essa divisão, né, porque a fração ela nada mais é do que uma divisão, né? Então, quando você tem lá o numerador e o denominador, você está dividindo o numerador pelo denominador. Então, nesse caso, né, fazendo 816 vezes 10 a terceira dividido por 1,88 vezes 10 a terceira, eu vou ter uma resistência equivalente de 434 ohms. Então, esse é o meu resistor equivalente ao R1 e ao R2. Então, se eu trocar esses dois que estão em paralelo por um resistor de 434 ohms, eu consigo, então, ter o mesmo valor, o mesmo objetivo. Tá? Então, 434 ohms é equivalente a um resistor de 1,2K em paralelo com um resistor de 680 ohms. Tá? Pessoal, outra forma, tá? Aliás, só voltando nesse caso, né? Se eu calculasse isso utilizando aquela fórmula padrão, né? Fazendo 1 sobre R1, 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, eu chegaria no mesmo valor. Então eu posso, mesmo com dois resistores, usar a fórmula padrão, tá? Mas fica muito mais fácil usando essa fórmula aqui de caso especial. Nós temos também um outro caso especial, né, outro caso particular, né, quando nós temos uma associação em paralelo, aí não importa com quantos resistores nós temos, né, então vamos colocar aqui com 3, por exemplo, R1, R2 e R3. Mas todos os resistores são iguais, então o valor do R1 é igual ao valor do R2, que é igual ao valor do R3 e assim por diante. Então, quando acontece isso, eu posso dizer que o meu resistor equivalente é igual ao valor dessa resistência, que vai ser o mesmo para todos, dividido por N. Né? Quem é esse N? Né? Esse N é o número de resistores que eu coloquei em paralelo. Então, se eu coloquei 3 resistores em paralelo, esse meu N vai ser 3. Se eu colocar 4, esse meu N vai ser 4. E esse R é o valor das resistências, vai ser o mesmo valor de resistência para que eu possa, então, utilizar essa fórmula. Então é uma fórmula que facilita, tá? Facilita bastante aí quando esses resistores são iguais. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho lá 3 resistores de 120 ohms, né? Poderia usar o método que nós vimos, fazer 1 dividido por 1 dividido pelo R1, mais 1 dividido pelo R2, mais 1 dividido pelo R3 e achar o valor, então, dessa forma. Mas, usando essa fórmula dos casos especiais, né, para quando os resistores são iguais, eu faço R dividido por N, meu R é 120, meu N é 3, 120 dividido por 3, então dá 40. Então olha só como facilita bastante, né? Com poucos passos, né, eu consigo achar a resistência equivalente aqui desses 3. Né? Mas para isso, os 3 precisam ser iguais. Então, dessa forma, pessoal, a gente viu lá do paralelo, eu tenho uma fórmula geral, né? Eu posso usar para qualquer caso. Tem uma fórmula específica para quando eu tenho 2 resistores, que é o R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, e tem uma fórmula especial quando os resistores são iguais, que é o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Então, dessa forma, a gente consegue calcular, né, o paralelo. Bom, e aí quando eu tenho circuito, quando eu tenho série, mas também tenho paralelo, né? Ou seja, eu tenho um circuito misto. Se eu tenho um circuito misto, eu vou fazer a seguinte operação. Né? Para o circuito misto, eu vou aplicar as regras do circuito série e do circuito paralelo de modo a ir reduzindo o circuito até resultar em apenas um resistor. Então, o circuito misto ele não tem uma fórmula específica. Né? No caso do circuito misto, eu tenho que ir analisando o meu circuito, né? Mas para isso, para eu realizar uma operação em paralelo, eu preciso me certificar que eles realmente estão em paralelo. Para eu realizar uma operação em série, eu preciso me certificar que eles estão em série. Então, eles precisam estar genuinamente em série ou genuinamente em paralelo para que eu faça isso. E aí eu vou reduzindo o circuito, e aí é interessante que você vá redesenhando o circuito para que até que te reste apenas um resistor, então ele vai ser o equivalente. Vamos ver também um caso, né, de circuito misto, inclusive o exercício que eu deixei para validação da sua presença é o caso de um circuito misto. Então eu tenho aqui o R1, resistor de 560 ohms, depois eu tenho o paralelo do R2 com o R3, né, que o R2 é um resistor de 180 ohms e o R3 de 270 ohms, e o R4 um resistor de 1,2 kΩ.
Aqui a gente vê claramente, né, que nós temos um paralelo do R2 com R3. Então eu vou realizar esse paralelo. Fazendo esse paralelo, vou chamar de RA, o resultante deles. Né? Então eu vou fazer lá o R2 vezes R3, né, dividido por R2 mais R3. Então, nesse caso, vai ficar 180 vezes 270 sobre 180 mais 270. Então isso vai dar 48,6 vezes 10 à terceira dividido por 450. Fazendo isso, né, fazendo essa conta, eu vou chegar a um resistor de 108 ohms. E olha só, menor do que o menor valor, né, menor do que o 180. Então esse meu RA aqui, essa resistência equivalente do R2 com R3, é 108 ohms. Então o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar agora o circuito, né, de modo a trocar esse paralelo por um único resistor, que eu vou chamar aqui de RA, que é um resistor de 108 ohms. Agora eu percebo que os três estão em série, né? Acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro. Então, dessa forma, o que eu posso fazer é aplicar a regra do série. Né? A regra da resistência equivalente no circuito série é a soma de todos eles. Então, eu vou fazer o R1 mais esse RA, que é o equivalente lá atrás, né, do R2 com R3, mais o R4. Então, eu vou somar 560 mais 108 mais 1,2 vezes 10 à terceira, porque é 1,2 kΩ. Então isso vai me dar então um resistor equivalente de 1,868 vezes 10 à terceira, né? Somei aqui, esse é o resultado que vai aparecer na minha calculadora, e aí eu vou trocar esse 10 à terceira pelo quilo, né? Porque 10 à terceira é quilo, então eu vou dizer que o meu resistor equivalente é 1,868 kΩ. E aqui é diferente, né, pessoal? Quando eu tenho ele em série, é sempre o resultado vai ser maior do que o maior resistor, porque eu estou somando eles estão acumulando valor. Então, dessa forma aí a gente achou, né? Primeiro fizemos o paralelo, né? Depois nós fizemos o série, tá? Nesse caso foi isso. Pode ter casos que você faça primeiro um série, depois o paralelo, enfim, você vai ter que analisar caso a caso, circuito a circuito, para ver como eles vão se comportar. Então, dessa forma, né, fazendo desse jeito, né, nós vimos então que nós chegamos a um resistor equivalente, né, de 1,868 kΩ, né? Ou seja, eu posso trocar todo esse circuito aqui que nós vimos, né, um circuito misto, por um único resistor de 1,868 kΩ. Então, esse seria o equivalente a esse circuito aqui. Bom, pessoal, eu deixei também na aula passada, né? Um exercício para você resolver, né? Que era justamente o exercício para a validação da sua presença, né? Nesse exercício, eu pedi a resistência equivalente do circuito abaixo, que é esse circuito aqui, olha. Nesse circuito, a resistência equivalente a ele, né, eu queria saber, e aí a gente tinha alguns valores lá que você deveria selecionar, né, o valor que fosse equivalente à resistência desse circuito. Então vamos lá. Aqui nesse caso, né, eu tenho quem? Esse circuito. Primeiro eu tenho que identificar se o circuito é série, se o circuito é paralelo, se o circuito é misto, para poder então tomar as diretrizes. Nesse circuito aqui, a gente já consegue perceber o seguinte: eu tenho o meu R2 em paralelo com R3. Porém, o meu R1 não está em paralelo com eles, mas ele está em série com o paralelo deles. Então, olha, o meu R1, a hora que ele acaba, começa quem? Começa esse paralelo. Então, eu sei que o R1 está em série com o paralelo do R2 com o R3. Então, é um circuito misto. Bom, o que eu consigo fazer aqui, primeiro, eu não consigo dizer que o R1 está em série com o R2. Por quê? Porque o R1 não está em série com o R2. O R1 está em série com o paralelo do R2 e do R3. Então eu vou ter que primeiro resolver esse paralelo, né? Vou fazer o paralelo do R2 e do R3. Resolvendo esse paralelo, eu vou redesenhar o circuito e aí eu vou ver o que eu faço. Então primeiro aqui eu vou resolver esse paralelo do R2 com R3, então vai ficar lá. Eu vou fazer o R2 vezes R3 sobre R2 mais R3, né? Porque eu vou usar a fórmula simplificada para dois resistores, né? Então eu vou fazer lá 1 vezes 10 à terceira, né, vezes 2 vezes 10 à terceira, porque é 1K vezes 2K, né? Então 1K é 1 vezes 10 à terceira, 2K é 2 vezes 10 à terceira. Dividido por 1K mais 2K, né? Dividido por 1 vezes 10 à terceira mais 2 vezes 10 à terceira.
Bom, fazendo isso, né, nessa parte de cima aqui, nós vamos chegar ao valor de 2 vezes 10 à sexta. Na parte de baixo, nós vamos chegar a 3 vezes 10 à terceira. Eu vou colocar isso na calculadora para a gente ver. Vou fazer primeiro essa parte de cima. Eu vou fazer 1 vezes 10 à terceira vezes 2 vezes 10 à terceira. Vamos ver como que a gente chegou então nesse 2 vezes 10 à sexta. Então aqui eu vou fazer, deixa eu colocar no modo engenharia aqui para a gente poder utilizar. Então eu vou fazer 1 exp à terceira, né, vezes 2 exp à terceira. Então, apertando igual, ficou 2 vezes 10 à sexta. Bom, então por isso que eu cheguei nesse valor então de 2 vezes 10 à sexta. Agora eu vou fazer aqui essa parte de baixo na calculadora para você ver como eu fiz e como eu cheguei nesse 3 vezes 10 à terceira. Então aqui eu vou fazer 1 exp à terceira, né, mais 2 exp à terceira. E aí eu aperto igual, então eu cheguei no valor de 3 vezes 10 à terceira. Tá? Então, agora eu vou fazer essa divisão, né? 2 vezes 10 à sexta dividido por 3 vezes 10 à terceira. Então fica 2 exp à sexta, né, dividido por 3 exp à terceira. Então isso vai ser igual a 666 vezes 10 a 00. Né? Esse 10 a 00 eu vou desconsiderar, então 666,66 ohms. Tá? Aqui você pode escolher o número de casas que você vai usar. Então, pessoal, cheguei nesse valor, né? Só lembrando que aquele vezes 10 elevado a 0 eu vou desconsiderar, porque ele é igual a 1, eu estou multiplicando a 1, vai dar um número que eu tenho mesmo, então ficou 666,66 ohms. Nesse caso aqui, né, então eu vou trocar, né, ó, troquei aqui esses dois, né, esse R2 e R3 aqui, ó, troquei por um único resistor de 666,66 ohms. Então eu percebo que agora o meu R1 ele está em série com esse equivalente do R2 com R3. Então o que eu vou fazer nesse caso? Né, vou colocar aqui o meu R1, que é 300 ohms, né, e vou fazer, eu percebo que ele está em série, né, então vou fazer 300 mais 666,6 ou 66. Fazendo essa soma, dá 966,6 ohms, né? Então esse é o meu resistor equivalente, essa é a minha resistência equivalente, e aí isso tudo se tornou um resistor só, né? Eu acabo chegando no único resistor de 966,6 ohms, né? Porque é o fruto então da soma, né, dos 300 com os 666,6 ohms. Então aqui a minha resistência equivalente então vai ser de 966,6 ohms. Então você deveria selecionar a alternativa na plataforma que fizesse menção então a um resistor de 966,6 ohms. Tá? Então essa era a alternativa correta. Tá? Dependendo do número de casas, né, você tem que adaptar aí ao valor mais próximo, mas aí não teria dúvidas aí de qual seria essa alternativa. Então, pessoal, tá aí. Fizemos a revisão, né, do que nós estudamos na aula passada, fizemos a revisão de associação de resistores, fizemos também a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença, e agora nós vamos ao tema da nossa aula de hoje. Legal, então, pessoal, falando aí sobre lei de Ohm, né? Lembrando que essa é a primeira lei de Ohm, nós já estudamos a segunda lei de Ohm quando nós vimos a resistência dos condutores, tá? Essas duas leis foram propostas aí pelo George Simon Ohm, que levou aí o nome, o sobrenome dele, tá? Então, vamos falar nessa aula sobre a lei de Ohm. Tá? Então, pessoal, a lei de Ohm ela vai relacionar, né, a corrente, a resistência e a tensão. Como ela vai fazer essa relação, eu vou
voltar um pouquinho, né, nesses conceitos que são importantes para a gente entender o que nós vimos até agora a respeito de corrente, de tensão e de resistência. Então, basicamente, né, nós vimos ali, nós estudamos os principais elementos da eletricidade, né, nós vimos que a matéria ela é formada por átomos, né, nós vimos que os átomos eles são formados por prótons e nêutrons, né? Esses prótons e esses nêutrons eles ficam no núcleo do átomo. E ele também é formado por elétrons, né? Esses elétrons eles ficam na eletrosfera. Então, basicamente, né, esse aqui é um átomo, né? Um símbolo padrão aí de átomo. Então, aqui no núcleo, né, nós temos a carga positiva e a carga neutra, né? E na eletrosfera, né, assim como os planetas, né, ficam aí em volta do Sol, né, nós temos também aqui os elétrons em volta do núcleo, né, do átomo, né? Então esses elétrons eles estão aqui. Você tem uma força de atração, né, que não deixa com que esses elétrons saiam e se desprendam desse átomo. E é justamente então você tem esses elétrons, né, que ficam circulando aí, ficam em volta desse núcleo. Então basicamente esse é o átomo. Isso foi uma das primeiras coisas que nós estudamos a respeito de eletricidade. Então existe o átomo. Esse átomo ele tem duas partes, né, ele tem lá o seu núcleo e ele tem a eletrosfera. No núcleo você tem o próton, que é a carga positiva, e o nêutron. E na eletrosfera, em volta, né, você tem o elétron, que é a carga negativa do átomo. Tá? Bom, então ele vai ficar na eletrosfera. E aí, pessoal, nós vimos que as cargas positivas e negativas, elas têm a capacidade de realizar trabalho. Né? O que é realizar trabalho? Ele pode atrair ou repelir outras cargas elétricas. Né? Então isso é interessante porque nós vimos lá que as cargas, quando elas têm os sinais opostos, elas se atraem, e quando elas têm o mesmo sinal, né, elas se repelem, né? Uma expulsa a outra, uma afasta a outra. Isso é considerado um trabalho, porque você está fazendo um deslocamento, né, de uma carga, você está fazendo uma movimentação de uma carga, ou uma movimentação de atração, ou uma movimentação de afastamento, né, onde você repele quando essas cargas são iguais. Então esse trabalho, né, essa diferença, né, entre esses trabalhos, ela vai expressar diretamente o que nós vamos chamar de diferença de potencial elétrico entre esses dois corpos. E nós estudamos justamente essa diferença de potencial. Nós vimos que eu posso ter lá uma carga positiva, né, um átomo ali com cargas predominantemente positivas, um átomo com cargas predominantemente negativas, ou seja, eu tenho mais carga negativa do que positiva. E se eu tenho lá dois corpos, né, esses corpos eles trocam cargas, então eu tenho aqui 8 cargas positivas sobrando, eu tenho aqui 8 cargas negativas sobrando, e a diferença desse potencial, né, nesse caso aqui é de 16, né? Aqui a gente colocou 16Q, né? A gente depois chamou isso de volts, né? Mas eu tenho a diferença dessas cargas que vão realizar trabalho. No caso aqui é um trabalho de aproximação, né? Porque são cargas diferentes. Então esse trabalho, né, que nós chamamos aí de diferença de potencial, né? Essa diferença de potencial, demos o nome aí de DDP, né, abreviando aí diferença de potencial, é o que nós chamamos de tensão elétrica, né? Então o primeiro conceito aí surgiu, o conceito de tensão, do que é a tensão elétrica. Então é a diferença, né, do trabalho entre duas cargas, né? Isso vai gerar um trabalho, isso vai gerar um movimento, né? Isso é o que nós chamamos de diferença de potencial. Resumindo, né, nós dizemos que a diferença de potencial é a força, né, dessa troca aí, entre positivo e negativo, ou entre negativo e negativo, ou positivo e positivo. Então, a tensão elétrica ela vai provocar o desequilíbrio das cargas elétricas, né, fazendo com que os elétrons, né, que estão na última camada do átomo,
ela se desprenda, né, e passe então a realizar um movimento ordenado. Então essa é a ideia, né? Você tendo uma diferença de potencial, você tem cargas aí atraindo e repelindo, como nós vimos. E esse desequilíbrio que é gerado, você vai de repente atrair uma carga que está presente na última camada de um átomo, né? Que é o tal dos elétrons livres, né? Como nós falamos nas aulas ali nas aulas iniciais. Então eu vou atrair esse elétron livre, e a partir do momento que eu vou atrair esse elétron livre, ele tende a circular, né, de acordo com aquilo que foi parametrizado, de acordo com a carga, se ela repeliu ou se ela atraiu, né? Então esse elétron, a partir do momento que ele se desprende do átomo, né, ele tende a seguir ali um caminho organizado, né, um caminho onde ele tem um caminho ordenado, né? E esse caminho ordenado que nós vimos que ele vai realizar a partir do momento que esse elétron ele se desprende, esse caminho ordenado é o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, o movimento ordenado dos elétrons que se desprendem lá da última camada atômica recebe o nome de corrente elétrica, né? A gente representa aí pela letra I maiúscula, né? E a unidade é ampere, né? A gente representa essa unidade pelo A. Então, enquanto a tensão ela é a força que vai provocar esse desequilíbrio atômico, que vai fazer com que o elétron lá da última camada se desprenda e se movimente, o movimento desse elétron que se desprendeu e se movimentou é chamado de corrente elétrica. Então a gente já consegue relacionar a tensão como a força, né, e a corrente como o movimento do elétron. A tensão é a força o quê? Que faz esse elétron se desprender. A corrente é o quê? É esse elétron, uma vez que ele se desprendeu, ele vai circular, ele vai caminhar aí de maneira organizada, de maneira a circular, né, seguindo uma ordem, né? Então esse movimento ordenado do elétron é o que nós chamamos de corrente elétrica. E aí, né, a tensão elétrica é essa força, né, que faz com que os elétrons se movimentem, e a corrente elétrica é justamente o movimento desses elétrons. Então isso não tem muito aí o que fugir disso. Então, de maneira bem simplificada, tá? Se você ainda tem dúvida do que é tensão, do que é corrente, se você confunde o que é tensão e o que é corrente, a tensão é a força que faz os elétrons se movimentarem. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Então, esse movimento, né, no único sentido, esse movimento organizado dos elétrons é o que vai definir, né, a corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica ela vai circular com mais ou menos intensidade, né? E o que vai definir isso é o tipo de material que forma o circuito elétrico. Então, esse material, a gente pode ter lá tipos diferentes de condutores, podem permitir uma maior ou uma menor movimentação dos elétrons. Ou seja, eu posso ter mais corrente ou menos corrente, aplicando a mesma força, ou seja, a mesma tensão, eu posso ter mais corrente ou menos corrente. Por quê? Esse material ele pode ser mais condutor ou menos condutor, como nós vimos, né? O cobre ele é um melhor condutor do que o ferro, né? Então, mesma tensão aplicada, ou seja, mesma força aplicada sobre materiais diferentes vai provocar mais corrente ou menos corrente elétrica. Então, a propriedade dos materiais que relaciona quanto eles se opõem à passagem da corrente elétrica é chamado de resistência elétrica, né? A gente representa pela letra R maiúscula, né? E a unidade de resistência elétrica é ohms. Então, né, enquanto a força, né, a tensão ela é a força que faz o elétron se desprender, a corrente é o movimento desse elétron, a resistência é a oposição à passagem da corrente elétrica. É algo tentando impedir esse deslocamento ou atrapalhando o deslocamento desse elétron. A gente percebe isso, né, muitas vezes devido ao atrito desse elétron com outros elementos, né, o próprio átomo, né, que você tem pertencente àquele material. Então, se você tem, dependendo da quantidade de átomos, tal, você vai ter mais resistência ou menos resistência. Tem a questão também térmica, né, a questão do efeito Joule
né, do movimento desse elétron colidir com outros átomos e dessa forma você acabar tendo ali um aquecimento, né? Então isso também faz com que você tenha uma resistência à passagem da corrente elétrica. Então essa corrente, essa resistência elétrica, né, ela vai ser então a oposição à passagem da corrente elétrica. Então quando esse elétron tende a colidir com outros elementos ali dentro do condutor, você acaba tendo mais resistência ou menos resistência. Então, tensão, corrente e resistência, pessoal. Quando eu aumento a tensão elétrica, eu aumento a força que retira os elétrons livres da última camada. Consequentemente, o que acontece? Aumenta a corrente elétrica. Então, eu aumento a tensão elétrica, você há de concordar comigo que eu também aumento a corrente elétrica. Por quê? Se a tensão é a força que vai retirar o elétron da última camada, né, e vai colocar ele no movimento ordenado, então se eu aumento essa força, eu aumento a quantidade de elétrons que eu consigo retirar, eu aumento o número de elétrons que eu vou ter circulando pelo meu condutor. Tá? Então essa é uma proporcionalidade. Então quando eu aumento a resistência elétrica, eu aumento a oposição à passagem da corrente elétrica, né? Então, quando eu aumento o número de colisões, né, do meu elétron, eu estou aumentando a resistência elétrica, né? Quando eu aumento a oposição à passagem da corrente elétrica, o que acontece com a corrente elétrica? Ela diminui. Então, daí eu percebo o seguinte, se a gente for relacionar, então, tensão, corrente e resistência, eu posso dizer da seguinte forma, vou até colocar aqui para vocês. Eu posso dizer que a tensão elétrica ela é diretamente proporcional à corrente elétrica. Então eu aumento a tensão, aumento a força, aumento o número de elétrons que estão se desprendendo, aumento o número de elétrons circulando ordenadamente pelo meu condutor. Então a tensão elétrica ela é diretamente proporcional à corrente elétrica. Já a resistência elétrica ela é inversamente proporcional à corrente elétrica, porque se eu aumento a resistência, se eu estou resistindo mais, eu vou ter menos corrente. Eu tenho mais resistência a quê? A passagem, ao movimento ordenado dos elétrons. Então, aumento a resistência elétrica, diminui a corrente elétrica. Então, a resistência elétrica ela é inversamente proporcional à corrente elétrica. Tá? Então, isso é importante que fique bem claro. Aumenta a tensão, aumenta a corrente. Aumenta a resistência, diminui a corrente. Tá? Então, isso é extremamente importante. Tá? Existe até uma animação que nós já vimos, essa animação, em dado momento, que é aqui, né, do Ampère tentando passar, o Volt empurrando ele, né, porque a tensão é a força que faz o elétron se movimentar, a corrente ela é o movimento do elétron, e o Ohm, né, representando aqui com seu chapéu de cowboy a resistência elétrica, né, ele tenta o quê? Impedir essa passagem. Né? Ele tenta ali com o seu laço impedir essa passagem. Dificultar essa passagem, resistir à passagem. Por isso o nome resistência. Tá? Então nós já vimos essa animação e agora fica mais claro para a gente observar isso novamente. Bom, então isso tudo que nós já tínhamos visto, a gente já sabia, isso tudo de alguma forma foi expresso através do que nós chamamos de lei de Ohm, né? Da primeira lei de Ohm. Então ela foi desenvolvida pelo George Simon Ohm, né? Que é esse senhor, né? E ele foi, né, um físico matemático alemão, como nós vimos, né? Nós falamos dele quando nós estudamos a unidade de resistência, que é Ohm também, né? Mas ele observou essa proporcionalidade entre a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. Então ele foi um cara que parou e pensou, peraí, existe uma relação entre corrente, tensão e resistência. Então, no ano de 1827, ele publicou um trabalho intitulado O Circuito Galvanômetro
examinado matematicamente. Esse era um trabalho que ele desenvolveu, publicou esse trabalho científico, e nesse trabalho científico ele analisou essa relação. Então, ele percebeu o seguinte: montando-se um circuito elétrico com uma fonte geradora de 9 volts e um resistor de 100 ohms, ele percebeu que o multímetro, né, na época chamado de galvanômetro, por isso o nome, circuito galvanômetro examinado matematicamente, se fosse nos dias de hoje seria o circuito, o multímetro examinado matematicamente, ele percebeu que o multímetro, né, na escala de miliamperímetro, né, na escala de ampere, ou seja, medindo corrente, com 9 volts e 100 ohms de resistência, ele percebeu o seguinte, que a corrente era de 90 mA. Então ele conseguiu fazer essa medição, olha. Colocou aqui o galvanômetro, que é um multímetro ali analógico, né, na escala de corrente. Então ele colocou ali uma bateria e um resistor de 100 ohms. E ele percebeu então, né, lembrando que o amperímetro ele é sempre colocado em série com o circuito para registrar a passagem da corrente. Então com 9 volts de tensão, um resistor de 100 ohms, ele percebeu que a corrente que passava ali era de 90 mA. Pois bem, ele pegou e fez essa anotação. Anotou tal e viu que com 9 volts, então com o resistor de 100 ohms eu tinha uma corrente de 90 mA. Ele prosseguiu essa experiência e o que ele fez? Ele alterou o valor desse resistor aqui. Então, como ele alterou? Ele manteve a fonte com 9 volts e trocou o resistor de 100 ohms por um de 200 ohms. E aí ele notou que o multímetro, né, que o galvanômetro, ele mediu uma corrente de 45 mA. Então mudou a corrente, ele mudou a resistência, mudou também a corrente elétrica. Então o que ele fez? Ele colocou então um resistor de 200 ohms, manteve a bateria, manteve a medição da corrente, então com 9 volts, só que com resistor de 200 ohms, a corrente registrada foi então de 45 mA, caiu aí pela metade. Ele dobrou a resistência e a corrente caiu pela metade, por isso que é inversamente. Bom, ele continuou ainda mais um passo. Que passo ele continuou? Ele manteve a fonte geradora de 9 volts, trocou o resistor de 200 ohms por um de 400, ele dobrou o resistor. E ele percebeu, né, no multímetro, que a corrente que passava era de 22,5 mA. Na verdade, né, aqui a gente já consegue chegar num valor mais exato, mas com o galvanômetro a gente não tinha tanta precisão, tá? Então era um valor mais aproximado. Mas olha só, com 9 volts, dobrando a resistência, caiu ainda pela metade o valor da corrente elétrica, tá? Então isso fez ele a concluir o seguinte: olha, pegar ali os 3 valores, as 3 situações. Então você tinha lá, situação 1, 9 volts de tensão, resistência de 100 ohms, 90 mA. Situação 2, 9 volts de tensão, resistência de 200 ohms, corrente de 45 mA. Na terceira situação, fonte, tensão de 9 volts, resistência de 400 ohms e corrente de 22,5 mA. Então ele parou e falou, peraí, aqui está acontecendo uma coisa diferente. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o seguinte, a tensão aplicada ao circuito é a mesma. As variações de corrente elas são provocadas pela mudança da resistência do circuito. Então, quando a resistência do circuito aumenta, a corrente diminui. Essa foi a primeira constatação que ele fez. Logo, né, se eu estou aqui aumentando a resistência, está diminuindo a corrente, então existe uma relação. E ele percebeu, então, na sua conclusão, né, que dividindo o valor da tensão aplicada pelo valor da resistência, era possível obter o valor da intensidade de corrente. Ou seja, se eu pego 9 volts, divido por 100, dá 90 mA. Se eu pego 9 volts, divido por 200 ohms, dá 45 mA. E se eu pego 9 volts e divido por 400 ohms, eu tenho 22,5 mA. Com isso, então, ele, né, chegou a essas conclusões. 9 dividido por 100 dá 90 mA, 9 dividido por 200 dá 45 mA, e 9 dividido por
por 400 dá 22,5 mA. Daí, então, né, a conclusão da lei de Ohm. Então, o George Simon Ohm definiu a lei de Ohm como, dizendo que, e ele escreveu, a intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Beleza, mas essa constatação a gente já vinha trabalhando com ela já há algum tempo, né? Já desde as primeiras aulas a gente já estava conseguindo fazer essa relação. Agora, baseado nisso, né, baseado nesse experimento, o George Simon Ohm ele conseguiu chegar à questão matemática. Então ele conseguiu definir que em termos matemáticos a corrente ela é igual à tensão dividido pela resistência. Tá? Em termos matemáticos nós temos isso. Então aí matematicamente eu sei que se eu aumento a tensão, eu aumento a corrente. Né? Eu sei também que se eu aumento a minha resistência, eu diminuo a minha corrente. É o que diz a lei de Ohm. Né? Isso olhando para a fórmula, né? Olhando para essa fórmula, né? Onde a gente acaba observando, né? Que, olha, aumentei então, olha, aumento a tensão, aumenta a corrente. Aumenta a resistência, diminui a corrente. Essa observação, né? A teoria disso é o que ele está descrevendo aqui, ó, que a intensidade da corrente elétrica, ou seja, a corrente, é diretamente proporcional à tensão aplicada. Aumenta a tensão, aumenta a corrente. E inversamente proporcional à sua resistência. Aumenta a resistência, diminui corrente. Então ele conseguiu conciliar tanto um postulado, né, algo escrito, quanto algo matemático e desenvolveu então a fórmula da lei de Ohm. Então, corrente, né, como a gente tem aqui, corrente é igual a tensão dividido por resistência. Tá? Pessoal, dessa forma, né, então se eu sei que a corrente é a tensão dividido pela resistência, eu consigo mudar aqui o valor da resistência e da tensão de forma a achar o valor de resistência em função da corrente e da tensão e achar o valor da tensão em função da resistência e da corrente. E foi aí então, né, que foi desenvolvido o triângulo da lei de Ohm, que é esse triângulo aqui. Então se coloca aqui a tensão em cima, a resistência e a corrente embaixo. Então formando um triângulo, porque eu tenho um em cima e dois embaixo. Então, pessoal, desse triângulo da lei de Ohm, isso aqui é bom que você anote no seu caderno, você grife isso muito bem. Esse triângulo ele vai ser muito importante para nós ao longo de todo o curso. Esse triângulo ele permite que a gente obtenha a partir dele todos os valores de resistência, corrente ou tensão, de acordo com o que eu quiser. Então, nesse caso, olha, se eu quero achar a corrente, né? Se eu quero achar a corrente, eu tampo aqui a corrente. Eu sei que corrente é o quê? Tensão dividido pela resistência. Né? Então, corrente é tensão pela resistência. Só o fato de tampar aqui o I, ó, tampa aqui esse I, é tensão sobre resistência. Se eu quiser achar aqui a resistência, então tampo a resistência. Ela é a tensão dividido pela corrente. Né? E se eu quero achar a minha tensão, tampo aqui a minha tensão, ela vai ser o quê? A resistência vezes a corrente. Então vai ser a resistência vezes a corrente. Então, a partir do triângulo da lei de Ohm, eu consigo então extrair os valores de corrente, resistência e tensão. Então, se você não precisa decorar 3 fórmulas, você decora o triângulo. Né? Decorou o triângulo, a partir dele então você diz que a corrente é tensão sobre resistência, resistência é tensão sobre corrente e tensão é resistência vezes corrente. Isso tudo a partir do triângulo. Então, olha, tampei aqui o I, ficou V sobre R. Tampei aqui o R, ficou V sobre I. E tampei aqui o V, ficou R vezes I. Então, dessa forma, a gente consegue extrair aí os 3 parâmetros a partir, então, do triângulo. Então, pessoal, olha só, né? A gente consegue visualizar, né, de uma maneira bem ilustrativa. Né? Você conhecendo esse triângulo, você consegue, então, relacionar tensão, corrente e resistência. Legal, vamos ver alguns exemplos, né? É importante que a gente pratique aí alguns casos
e observando então alguns exemplos para que a gente possa então ver como que a gente pode relacionar tensão, corrente e resistência. Então vamos ver aqui o nosso exemplo 1, que fala o seguinte, olha, vamos supor que uma lâmpada utiliza uma alimentação de 6 volts e tem 120 ohms de resistência. Então eu tenho uma lâmpada que eu alimento ela com 6 volts e a sua resistência é de 120 ohms. Qual o valor da corrente que circula pela lâmpada quando ela é ligada? Então, olha, vamos formular a questão, tirar os dados dessa questão. Então, eu sei que a tensão dessa lâmpada de alimentação é de 6 volts, então V, que a tensão é 6 volts. Eu sei que R, que é a resistência, é 120 ohms, né? Porque fala aqui 120 de resistência. E eu quero achar então a corrente, né? Qual o valor da corrente que circula pela lâmpada quando ligada. Então, pessoal, vamos achar então o valor dessa corrente. Então eu tenho lá, eu vou também expressar aqui através do circuito. Então se eu tivesse isso em forma de circuito, eu teria uma fonte de 6 volts, uma resistência de 120 ohms e eu vou achar o valor da minha corrente. Vou olhar para o meu triângulo, né? Se eu quero achar a corrente, eu tampo aqui a corrente e fica o quê? Tensão dividido por resistência. Tensão dividido por resistência, então corrente é tensão sobre resistência. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha tensão, que é 6 volts, dividido pela minha resistência, que é de 120. Tá? Então eu vou fazer 6 dividido por 120. Isso vai ser igual a 50 vezes 10 a menos 3. Mas como que eu cheguei nisso? Vamos colocar isso aqui na calculadora. Eu vou fazer então na calculadora 6 dividido por 120. 120. Aqui igual, isso aqui vai ficar então igual a 50 vezes 10 a menos 3. Tá? 50 vezes 10 a menos 3. Então, pessoal, dessa forma, né, eu fui lá e achei. Mas 50 vezes 10 a menos 3 ampere, não fica estranho a gente dar essa resposta dessa forma? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse 10 a menos 3 por quem? Pelo prefixo, né, pelo múltiplo ou submúltiplo, que ele seria equivalente. Então, esse 10 a menos 3 ele é equivalente ao mili. Então, eu vou dizer então que a minha corrente é igual a 50 miliampere. Essa vai ser então a minha corrente elétrica. Então, o valor da corrente é 50 miliampere. Então, nada de dar resposta como 50 vezes 10 a menos 3, que é o que aparece na calculadora. Você tem que dar resposta como 50 miliampere. Essa é a maneira técnica, a maneira correta de você dar a sua resposta. Então, ficou aqui a corrente que vai passar aqui pelo meu circuito, vai sair do positivo até o negativo, de acordo com o sentido convencional da corrente, e vai ser de 50 miliampere. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Aqui no nosso exemplo 2, agora nós vamos supor também que o motor de um carrinho de Autorama, ele atinge a rotação máxima quando ele recebe 9 volts da fonte. Então, tudo isso para dizer que a nossa fonte é de 9 volts. Nessa situação, a corrente do motor é de 230 miliampere. Então, também isso para dizer que a corrente vai ser 230. E eu peço para você calcular o valor da resistência desse circuito, a resistência do motor, né? Então, qual seria o valor da resistência do motor nessa situação? Então, formulando essa questão, eu sei que a minha tensão é 9 volts, né? Eu sei que a minha resistência, aliás, eu não sei quem é a minha resistência, e a minha corrente é 230 miliampere. Essa é a minha corrente, 230 miliampere. Então, vou colocar aqui no circuito, então a tensão vai ser de 9 volts, então vou colocar aqui 9 volts. A corrente, né, 230 miliampere, e eu quero achar então o valor da resistência. Qual seria então o valor da minha resistência aqui, o meu R? Vou olhar aqui para o meu triângulo, quero achar quem? Quero achar resistência. Tampa resistência ficou tensão dividido por corrente. Então, resistência é tensão dividido por corrente, V sobre I. Então, eu vou colocar a tensão, que é os 9 volts aqui em cima, e os 230 miliampere embaixo. Só que 230 miliampere
Esse mili é 10 a menos 3, então 230 vezes 10 a menos 3, vou colocar dessa forma. Então, a minha corrente é 230 vezes 10 a menos 3. Vou fazer essa conta, tá? Fazendo 9 dividido por 230, então 9 dividido por 230 expoente a menos 3, isso vai ser então igual a 39,13 ohms, tá? 39,13 ohms vai ser então o valor da minha resistência, tá? Então esse é o valor do meu resistor, tá? Então, pessoal, consigo também achar o valor da corrente a partir consigo achar o valor da resistência a partir da minha tensão e da minha corrente, assim como consigo achar a corrente a partir da tensão e da resistência, como nós vimos. Vamos fazer aqui mais um caso, né? Então, a gente viu aqui que para esse caso, nós temos, então, um resistor de 39,13 ohms. Né? Esse resistor é de 39,13 ohms. Legal, pessoal? Então vamos para mais um caso, aqui o terceiro exemplo, né? Depois eu vou deixar um para vocês fazerem. Então nesse caso é o seguinte, olha, vamos supor agora que um resistor de 2,2 kΩ foi conectado a uma fonte cuja tensão de saída é desconhecida. Então não sei o valor da tensão. Mas tem um amperímetro em série que indicou que a corrente é de 7,5 mA. Então qual o valor da tensão na saída da fonte? É isso que eu quero saber. Então, pessoal, olha só. Eu sei que a minha tensão é uma incógnita, não conheço ela. Eu sei que a minha resistência é de 2,2 kΩ. E eu sei que o valor da minha corrente é de 7,5 mA. Então, aqui, eu vou montar o meu circuitinho, né? Eu não sei a minha tensão. Eu sei que a minha resistência é de 2,2 kΩ e eu sei que a minha corrente é de 7,5 mA. Beleza, tá aí as minhas informações. Eu vou olhar agora para o meu triângulo, vou tampar aqui a minha tensão, eu sei que é resistência vezes corrente. Então eu vou fazer o quê? Tensão é R vezes I. Então se tensão é R vezes I, eu vou dizer então que a minha tensão é igual a 2,2 vezes 10 a terceira, porque é 2,2 kΩ. Então fica 2,2 vezes 10 a terceira, o quilo é 10 a terceira. Vezes 7,5 mA, vezes 7,5, o mili é o 10 a menos 3. Tá? Então, como que eu vou colocar isso? Tá? Então, na calculadora eu vou colocar assim, ó, 2,2 exp a terceira, né, vezes, vou colocar aqui, vezes 7,5 exp a menos 3. E aí eu vou achar então o valor de 16,5 volts, tá? Então nesse caso, fazendo, né, o R vezes I, cheguei a 16,5 volts, tá? Então o valor da minha tensão, né, que eu vou ter aqui nesse meu circuito. Então, pessoal, 16,5 volts é o valor aqui da minha tensão elétrica, tá? Então, também de forma bem simples, né, pessoal? Não tem muita complicação. A aplicação da lei de Ohm, ela realmente é bem simples, tá? Não tem muito aí o que a gente complicar. Vamos ver mais alguns exemplos, né? Vou fazer aqui um quarto exemplo, para a gente fixar bem. Então aqui, vamos supor uma resistência de chuveiro, recebe uma alimentação de 120 volts e tem 10K de resistência. Então qual a corrente que circula quando ela é ligada? Então aqui a tensão é 120, a resistência é 10 kΩ e eu quero achar o valor da corrente. Então para achar o valor da corrente, aqui no meu circuito, então a tensão é 120, a resistência é 10K, quero achar a corrente. Vou olhar aqui para o valor do meu... Vou olhar aqui para o meu triângulo. Olhando para o meu triângulo, tampo aqui a minha corrente e a tensão sobre resistência. Então eu vou fazer lá, a corrente é tensão sobre resistência.
Então, se tensão é corrente vezes resistência, então eu vou ter lá 120, né, vezes 10 à terceira. Né, 120 dividido por 10 vezes 10 à terceira. Por que o 10 à terceira? Né? Porque é 10K, né? Então fica 10 vezes 10 à terceira. Né? Então eu vou fazer essa divisão. Né? Fazendo essa divisão, né, vai dar 12 vezes 10 a menos 3. Né? Como que nós chegamos a isso? Fica então 120 dividido, né, por 10 exp a menos, exp a terceira, né, exp a terceira. Dá lá então 12 vezes 10 a menos 3, que eu vou trocar então esse 10 a menos 3 pelo milli, né, e a unidade de corrente é ampere, então ficou 12 miliampere o valor aí da minha corrente elétrica, a corrente que vai circular por esse circuito. Lembrando que a corrente circula, né? Então a gente fala a corrente que está passando, né? Então a corrente que passa nesse ponto. Nunca a gente fala da tensão passando. Tensão não passa, você tem a tensão, você tem a queda de tensão. Mas a tensão a corrente ela vai passar pelo circuito, ela circula, né? Porque ela é movimento de elétron, tá? Bom, então tá aí o nosso exemplo 4, né? E eu gostaria agora de deixar para você um exercício para você fazer ainda nessa aula, né? Então você vai dar uma pausa no vídeo e tentar fazer esse exercício. Eu vou ler ele com você. Vamos supor que o motor atinge a rotação máxima ao receber 5 volts da fonte de alimentação. Nessa situação, a corrente do motor é de 1 mA. O valor da resistência desse circuito é D, então eu quero que você ache o valor da resistência. Tá? Então, você vai dar uma pausa no seu vídeo, né? Vai tentar fazer esse exercício. Na sequência dele, na sequência do vídeo, eu venho com a correção desse exercício. Muito bem, espero que você tenha pausado aí o seu vídeo e tentado fazer essa questão para que a gente possa então agora fazer a correção. Então no nosso exercício nós tínhamos a seguinte situação. Era um motor, né, que atinge a sua rotação máxima quando ele recebia 5 volts da fonte de alimentação, e nessa situação a corrente do motor é de 1 mA. Então eu pedia o valor da resistência desse circuito. Então, nesse caso, nós tínhamos lá a tensão de 5 volts, né? A resistência é quem eu quero saber, quem eu quero achar, e a corrente de 1 mA. Então, né, o circuito equivalente seria esse, né, com uma tensão de 5 volts e uma corrente de 1 mA. Então, caberia aí a nós agora achar o valor da resistência. Então, nós vamos pegar aqui o nosso triângulo, né? Vou tampar aqui o meu R, vai ficar tensão sobre corrente. Então, o meu R é V sobre I, né? E aí, então, eu vou fazer 5, né, dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Né? 5 dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, né, nós vamos ter 5 vezes 10 a terceira. Né? Isso aqui na calculadora fica assim, ó. Vou pegar então 5 dividido, né, por 1 exp a menos 3. Né? E aí fica então igual a 5 vezes 10 a terceira. Tá? Então esse é o nosso resultado. Agora esse 5 vezes 10 a terceira, quem que é esse 10 a terceira? 10 a terceira é o quilo, né? Então aqui a minha resistência, meu R, vai ser igual a 5 kΩ. Essa é a resposta que você deveria ter chegado, em 5 kΩ. Tá? Então é importante aí que você tenha feito esse exercício para realmente verificar se você aprendeu, se você domina aí o conhecimento que nós vimos até então.
Então ficou dessa forma nossa resistência de 5 kΩ. Então aqui esse R nosso seria 5K, 5 kΩ. Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês, um último exemplo, usando alguns valores aí que fogem aí um pouco daquilo que nós temos utilizado. Então agora a gente vai supor um resistor de 7,5 e aqui aparece um personagem que a gente não tem utilizado tanto, mas é o M maiúsculo. Esse M maiúsculo é o mega, né? Então 7,5 mega ohms. Então esse resistor foi conectado a uma fonte cuja saída é desconhecida e um amperímetro colocado em série com o circuito indicou uma corrente de 2,2 e aqui aparece um U com esse terminalzinho aqui puxado que é o micro, né? Que é 2 microampere. Então qual a tensão na saída da fonte? Vou tratar a lei de Ohm, né? Apesar dos prefixos aí que agora mudaram um pouco, mas é a mesma coisa. Tensão eu quero achar. A minha resistência é 7,5 mega ohms. A minha corrente é 2 microampere. Meu circuito então ficou com uma resistência de 7,5 mega ohms e a corrente de 2 microampere. Vou olhar aqui para o meu triângulo, quero achar tensão, tampo a tensão, fica R vezes I, né? Resistência vezes corrente. Então aqui a minha tensão vai ser igual a 7,5, só que como é mega, se você olhar na tabela de múltiplo e submúltiplo, é 10 a sexta. O mega é 10 a sexta. Não confundir com o mili, que é o M minúsculo, que aí é 10 a menos 3. Mas esse M maiúsculo, ele é múltiplo, ele é 10 a sexta. Vezes 2 micro. Esse micro, né, se você olhar na tabela, é 10 a menos 6. Né? Então, fazendo 7,5 vezes 10 a sexta, vezes 2 vezes 10 a menos 6, aqui na nossa calculadora vai ficar assim, ó. 7,5 exp a sexta, né? Estou colocando vezes 10 a sexta, né? Apareceu aí, vezes, né? 2 exp a menos 6. Né? E aí então a gente vai chegar no valor de 15 volts. Tá? Então esse é o valor da nossa tensão aí que nós encontramos aí fazendo esse cálculo aqui no hipercalc. Tá? Então pessoal, tá aí alguns exemplos. Né? Então essa tensão aqui vai ser de 15 volts. Então com uma tensão de 15 volts, resistor de 7,5 mA, eu tenho uma corrente de 2 mA. Pessoal, lei de Ohm é algo extremamente necessário e essencial para o seu aprendizado no curso de eletrotécnica, de mecatrônica ou de eletrônica, o que for. Tá? É a base da eletricidade. Né? E é em cima da lei de Ohm que nós vamos estabelecer relações em outras matérias do curso também. Então é importante que você entenda, né, bem o conceito da lei de Ohm, também o uso do hipercalc ou da sua calculadora científica. É importante que você verifique, né, se você está usando da maneira correta, tá? E chegar nos valores que a gente chega. Você pode simular esses exemplos que nós fizemos, tentar fazer aí com a sua calculadora ou com o seu aplicativo. Legal? Bom, pessoal, fora esses exemplos, eu gostaria agora de deixar para você um exercício para validação da sua presença, a aplicação aí da lei de Ohm, né? E aí você tenta fazer lá na plataforma, tá? Para que você valide então a sua presença na aula de hoje. Legal, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, estou à sua disposição no WhatsApp, tá? Você também pode voltar a esse vídeo e outros e rever aí o conteúdo que está disponível para você estudar e para você poder então formular aí o seu conhecimento. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!